Olá, que bom que você chegou até aqui. Este é mais um dos nossos vídeos assíncronos interativos e o tema de hoje, dinâmicas de personalidade aplicadas a contextos relacionais. Nos nossos programas de formação e habilitação em design ontológico, nós entendemos que uma das primeiras atribuições de um designer ontológico é apoiar o seu cliente, seja ele um indivíduo, um time ou uma organização, no mapeamento do momento e do contexto em que esta pessoa ou pessoas está atuando. Vale lembrar que para nós um mapeamento de contexto não é a mesma coisa que buscar a verdade ou a realidade. Por quê? Porque somos seres interpretativos, somos prisioneiros da nossa linguagem. Portanto, um designer comportamental, ele sabe que apoiar uma pessoa a entender o contexto, a mapear o contexto, parte de uma primeira premissa, que é entender-se observador muito particular disso que ocorre. Me explico. Imagine que para uma determinada pessoa, um fato dado é por ela interpretado como um risco à sua saúde, à sua imagem ou seus relacionamentos. É razoável dizer que esta pessoa terá um tipo de comportamento, de reação e vai tomar um determinado tipo de decisão. Já uma outra pessoa observando o mesmo fato pode ter uma interpretação radicalmente diferente, interpretando, por exemplo, aquele fato como benéfico à sua saúde, à sua imagem ou mesmo aos seus relacionamentos. Estas duas pessoas terão comportamentos completamente diferentes, abrirão conversas completamente diferentes e, portanto, desenharão futuros diferentes para si mesmas. Um designer comportamental é alguém que entra aí, desde o início, apoiando esta pessoa ou pessoas a compreenderem não só o que ocorre, mas quem são elas, observadoras daquilo que lhes ocorre. Então, dinâmicas de personalidade humana é uma das lentes possíveis para ampliar o mapeamento de contextos. Nós mapeamos contextos utilizando uma série de ferramentas e esta é uma delas que queremos apresentar. Dinâmica de personalidade humana é um corpo de trabalho iniciado por um casal, Sandra Siegel e David Horn, na década de 80 nos Estados Unidos, quando a Sandra Siegel percebeu, por uma característica pessoal, ela tem ouvido uníssono, ou seja, absoluto, ela consegue identificar e diferenciar as três frequências da voz humana, grave, médio e agudo, enquanto as pessoas falam. E ao fazer isto, ela começou a perceber padrões diferentes em diferentes padrões de composição entre estas três frequências. E ela fez uma associação bastante relevante através de um trabalho de pesquisa acadêmica que durou mais de 10 anos, junto a universidades americanas. Ela percebeu que estes chamados padrões de personalidade estão associados não apenas aos três diferentes as três diferentes frequências da voz humana, como também estão cada um deles associados a um dos três diferentes princípios universais humanos. Que princípios são estes? Primeiro é o princípio mental. O princípio mental tem a ver com o nosso mundo das ideias, dos valores, da visão de futuro, de foco, de objetividade, de estrutura. Então, este é um dos nossos três princípios universais. Um segundo princípio universal é o princípio emocional ou relacional.
que é aquele que fala ou que conecta as nossas diferentes interpretações emocionais ao que nos ocorre. Então, a nossa comunicação, as nossas relações, ao nosso querer. Então, este mundo emocional e esta organização que fazemos de coisas, por exemplo, diferentes, de formas novas, gerando criatividade, é o chamado princípio emocional ou relacional. E um terceiro e último princípio, que é o princípio físico ou princípio prático. O princípio físico é aquele que está conectado com o mundo mais pragmático, sensorial das ações no mundo, daquilo que é o mais concreto e objetivo no dia a dia. Ou seja, se o nosso princípio emocional é o mais subjetivo, nosso princípio físico é o mais objetivo e pragmático de todos. Estes três princípios, segundo os autores, se associam em pessoas de formas distintas. Um destes princípios é aquele que nos faz filtro para receber o mundo primeiro. Então, imagine que você receba o mundo através do seu princípio mental, prioritariamente. É como se tudo que chegasse até você, do seu contexto externo, primeiro viesse através do mundo das ideias, do mundo dos valores, do mundo da visão de futuro. Esta é uma característica de um grupo específico de pessoas. E isto está associado também a uma determinada condição de conexão entre as diferentes frequências de voz. Então, eu imaginando que eu recebo o mundo através do princípio mental, eu processo prioritariamente ou preferencialmente num outro princípio, num outro centro humano. No caso de quem recebe através do seu princípio mental, recebe o processamento preferencial no seu princípio físico ou mais prático. Então, existem ou existiriam 9 diferentes padrões de personalidade humana, porque é um binômio de 3 possíveis princípios. Então, poderíamos ter pessoas mentais mentais, mentais físicas, mentais emocionais. Emocionais emocionais, emocionais físicas, emocionais mentais. Físicos físicos, físicos mentais, físicos emocionais. Ao pesquisar milhares de pessoas em vários países do mundo, a Sandra Siegel e o David Horn acabaram restringindo esta pesquisa a 5 de 9 possíveis dinâmicas de personalidade, por encontrar 4 delas tão raras que não valeria a pena dedicar trabalho e atenção para elas. Não encontraram pessoas em quantidade suficiente para ser representativo, dedicando-se então a 5 diferentes padrões de personalidade ou dinâmicas de personalidade humana. Nós, consultores aqui no Brasil, já há mais de 20 anos, acabamos fazendo uma associação destas 5 dinâmicas de personalidade há 5 diferentes cores apenas para facilitar a memorização e o entendimento de como é cada uma destas dinâmicas. Portanto, se você buscar na fonte dos autores, na literatura de referência, você não vai encontrar cores, vai encontrar a nomenclatura mental físico, físico mental, físico emocional, emocional físico e emocional mental. Nós atribuímos cores para eles e você tem isto no seu texto também, artigo de apoio deste vídeo assíncrono interativo. Nós chamamos os mentais
físicos de cor azul, os emocionais mentais de cor rosa, emocionais físicos de cor amarela, físico-emocionais de cor verde e físico-mentais de cor branca. Então, ao compreender cada uma destas 5 dinâmicas de personalidade e como elas interpretam prioritariamente o mundo, um designer ontológico pode ajudar esta pessoa a acelerar a sua compreensão, a sua interpretação e pode gerar possíveis alterações de interpretações, desenhando futuros mais saudáveis, mais eficazes para esta pessoa. No próximo vídeo, você vai acompanhar conosco como que estas dinâmicas estão associadas à ontologia da linguagem.